Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Provérbios de número 12, mas antes da gente entrar literalmente no nosso assunto do dia, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos e familiares esse vídeo em nome de Jesus, tá bom? Como eu disse, nós estamos estudando os Provérbios de Salomão, são 31 dias que nós vamos estudar Provérbios, tá bom? E serão 31 dias que vão mudar a sua vida. Estudar Provérbios é fundamental. Extremamente fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, tá? Nas esferas físicas, emocional e espiritual. Os Provérbios de Salomão, eles servem para a gente entender a sabedoria e o caminho da vida de forma muito mais clara e muito mais objetiva. Provérbios nos ensina a caminhar com menos erros, de uma forma muito mais leve e mais prática também, tá? Provérbios é uma verdade bíblica experimentada pelo autor Salomão, e que, dando certo na sua própria vida, ele escreveu e está dando certo na vida de muita gente que tem entendido que tem que pagar o preço para se conquistar e coloca em prática a palavra de Deus, os Provérbios de Salomão. Hoje nós vamos para a prática aqui do Provérbios capítulo 12, que tem 28 versículos. Por favor, papel, caneta em mãos, marca texto, a sua Bíblia, tá bom? Para a gente poder estudar. Eu estou bastante feliz que eu estou vendo muita gente muito interessada nesse estudo, né? São 31 dias que vão te ajudar realmente a entender o seu propósito de vida, a entender a vida de uma forma muito mais simples e mais prática, tá? De uma forma mais objetiva através dos Provérbios de Salomão, que, como eu disse, tem ajudado muita gente. Me ajudou muito ler e entender Provérbios. Eu acredito que vai te ajudar bastante também. Então vamos para a Bíblia, por favor. Provérbios capítulo 12, 28 versículos, diz assim: todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é considerado como um tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja a maldade, o Senhor o condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus próprios ossos. Os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando o justo fala, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua própria sabedoria, mas o que tem o coração perverso, esse é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter o que sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha, a sua terra terá fartura e alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os seus conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia lábios mentirosos, ou seja, lábios que professam mentira, mas se deleita, tem prazer em pessoas que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos se derrama na sua própria insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em fazer as suas próprias amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a se perder. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, esta é a vereda que preserva a morte.
Interpretação do texto. Vamos lá, vamos entender aqui o texto. Como eu sempre digo, entender Provérbios não é uma tarefa tão simples e tão fácil assim, até porque o autor de Provérbios, Salomão, o rei, o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos, ele fala de uma forma bem peculiar. Então, ele vai dando diversos conselhos ali, em cada capítulo de Provérbios, ele vai misturando um pouquinho os assuntos. Então, para facilitar a sua vida, tá? Para você entender, então nesse versículo 12, mais uma vez, Salomão está fazendo um contraponto aqui entre a atitude do justo e a atitude de um ímpio, ou seja, pessoas boas e pessoas más. E ele vai deixando bem claro que ambas as pessoas vão colher os frutos pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias atitudes e pelas suas próprias decisões. Então, para facilitar o seu entendimento, Salomão está dizendo que o justo deve andar e se comportar da seguinte maneira. Então, eu fiz aqui um estudo bem rápido, um resuminho para você. No versículo 1, Salomão está dizendo o seguinte, que o homem justo ele deve amar a instrução. No versículo 2, Salomão está dizendo que o homem justo ele deve ter boas intenções no seu coração. Aí já no versículo 3, ele está dizendo que os justos são pessoas piedosas. No verso 4, aí já é um conselho para as mulheres devem ser virtuosas, as mulheres devem ser mulheres que dão bons testemunhos, né? O marido, o homem, quando tem uma mulher virtuosa, ele tem uma boa mulher, ele encontrou um bom tesouro, mas a mulher que não é virtuosa, ele considera como um câncer nos ossos do próprio marido. Olha só que interessante isso. Aí no versículo 5 ele diz o seguinte, que o justo precisa pensar em coisas boas, pensar no que convém, fazer planos de paz e planos de justiça, diferente do ímpio que só pensa e maquina o mal. Aí dos versos 6 ao 13, tá bom? Aí ele já vai falando aqui, nesses próximos versos, que nós precisamos, o justo, né, o homem bom, precisa tomar cuidado com a sua palavra, tomar cuidado com o que fala. Aí dos versos, voltando um pouquinho, no 8 e no 10, tá? Nos versos 6 e no 13, ele fala para tomar cuidado com as palavras, tá? Eu quero que fique bem claro isso para você. Aí dos versos 8 e 10, ele diz que nós precisamos ser generosos. O homem justo tem que ser generoso, tá? Aí depois ele vai falar no 9 e no 23 sobre humildade. Nós precisamos ter humildade, tá? Um homem bom, um homem justo, ele é um homem humilde. Aí nos versos 11, 12, 24 e 27, vê que ele vai misturando os assuntos? Ele fala sobre as pessoas trabalhadoras e sobre as pessoas preguiçosas. Então o justo tem que ser trabalhador, não pode ser preguiçoso de jeito nenhum. Verso 14, saber que as nossas ações geram recompensas. Já no verso 15 ele vai dizer que a gente precisa aprender a ouvir o conselho de pessoas sábias. Verso 16 e verso 20, precisamos ser pacificadores, pessoas justas. Né? Verso 17 e 19, perdão. E verso 22, ele diz que nós precisamos aprender a dizer a verdade, o homem bom anda em verdade. Versos 18 e 25, dizer coisas boas, falar coisas boas, boas palavras. Aí no verso 26, ser cautelosos, pessoas justas, precisam ser cautelosas com as suas próprias amizades. Então, a gente vai avaliar aqui uma série de conselhos, e todos esses conselhos, ou melhor dizendo, de todos esses conselhos aqui de Salomão, eu tentei esmiuçar para você hoje, fiz uma forma um pouquinho diferente, esmiuçando ali os versículos para você entender o que Salomão está dizendo. Então, ele vai falando, no mesmo capítulo ele usa um verso, ele fala sobre uma situação, aí um pouquinho mais adiante ele volta falando sobre a mesma situação, mas ele traz um compilado de informações, e a gente tem que montar esse quebra-cabeça, né? Então, de todos os conselhos de Salomão, eu quero destacar alguns deles que eu julgo ser os mais importantes. Como, por exemplo, a atitude de alguém em relação à disciplina. Ele começa falando muito forte referente à nossa atitude, né, a atitude das pessoas em relação à disciplina. Então, há pessoas que não suportam a correção. Obviamente que a maneira como nós somos corrigidos, isso influencia muito de como a gente vai se sentir, mas alguns de nós, né, de nenhuma maneira gosta de ser corrigido. Né? Ele está dizendo assim que é importante entender que a disciplina traz conserto e traz sabedoria. Então, em vários círculos sociais, estão pessoas que acham que sabem tudo, que não querem ser ensinadas, e isso é um grande erro. Nós não somos sabe tudo. Na verdade, quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe absolutamente nada. Então, todos nós precisamos aprender, né? E para aprender exige uma palavra chamada humildade. Então Salomão está dizendo assim, para você ser pleno, para você aprender mais, você precisa ser humilde, né? Para ouvir, para aprender, né? Para absorver ali a informação. Outro ponto importante que Salomão ensina também é que o ímpio não vai prevalecer para sempre na sua impiedade. Ou seja, tem muito
Tem muito justo que fala, olha lá, o ímpio está dando fruto e tudo mais. Mas na verdade Salomão diz que a impiedade, né, do ímpio não vai permanecer para sempre. Quando a justiça de Deus recair sobre a vida dele, ele vai ser destruído e ninguém vai se lembrar dele. Então uma vida construída sobre fundamentos do erro, injustiça, de pecado, vai fracassar em algum momento, é só uma questão de tempo. Ele está dizendo o seguinte, ó, quem permanece no pecado, uma hora vai colher o fruto do pecado. É uma questão de tempo, tá bom? Então a ruína ela começa por onde? Na visão de Salomão, por dentro, na amargura, na tristeza, na insatisfação, ou seja, até que tudo comece a desmoronar, reverberar do lado de fora. Então, sendo assim, a sabedoria, Salomão ele está nos convidando a construir a nossa casa, tá, sobre fundamentos, ou seja, uma casa fundamentada, tá? A sabedoria, ela quer fundamentar a nossa vida. E aqui ele está trazendo a alusão de uma casa, né? Então a sabedoria prepara todo um fundamento, a sabedoria prepara um alicerce para que a gente possa construir debaixo de uma solidez, uma estrutura sólida, uma construção sólida, um projeto bem estabelecido. Eu gosto sempre de citar, né, a questão de construção, né, até porque também é a minha área de atuação profissional. E quando a gente vai construir uma casa, antes da gente construir para cima, a gente tem que construir para baixo. Ou seja, primeiro se investe no alicerce, primeiro se investe na estrutura, para depois se construir para cima, para você ver a casa. Ninguém constrói uma casa a partir do telhado, né? Você precisa construir primeiro a base, o alicerce, entender que para tudo na vida, como diz Eclesiastes, tem o tempo certo, o tempo estabelecido por Deus. Então, a nossa vida, na concepção de Salomão, é uma grande construção e a gente precisa trazer, né, isso para dentro de nós, entender esse processo. Né, o processo da eterna lei da semeadura, plantar e colher. Então, antes de colher, eu tenho que plantar. Né? Aí eu tenho que plantar e ainda assim antes de colher eu tenho que semear, eu tenho que cultivar, eu tenho que cuidar, eu tenho que arar, eu tenho que regar, né? Para que em determinado momento eu consiga colher fruto daquilo que eu estou plantando, tá? Então Salomão está nos ensinando a construir, né, de maneira sólida, de maneira estabelecida, bem planejada, né, a nossa vida, né? Então ele fala aqui que a sabedoria está nos levando, literalmente, está nos ensinando a fundamentar as nossas próprias vidas. É literalmente isso que Salomão está falando aqui no capítulo 12 de Provérbios. A gente tem que amar a disciplina, amar a correção, principalmente quando nós estamos errados. A gente não pode se achar o sabe tudo. E ele vai dando vários conselhos, né, para que a mulher seja literalmente ali a coroa, né, um belo enfeite para o seu marido. Ou seja, está falando que a mulher tem que ser sábia, a mulher não pode ser tola, porque a mulher sábia, ela constrói, já a tola destrói. Então Salomão está dando ali uma série de conselhos mais uma vez, e é importante a gente tirar proveito desses ensinamentos de Salomão. E para concluir, tá, então Salomão está dizendo o seguinte, ó, que a sabedoria ela está nos aconselhando, é um conselho, tá? E é um conselho, eu tomo isso para minha vida ou não, a viver um estilo de vida que agrade o coração de Deus. Ele está dizendo que nós precisamos entender o estilo de vida que a gente leva, tá? E aí ele está dizendo o seguinte, ó, a sabedoria está te convidando a viver um estilo de vida que agrade a Deus, um estilo de vida que seja santo, um estilo de vida que seja justo, que seja reto aos olhos do Senhor. Por isso, ou para isso, nós precisamos amar a disciplina, amar o conhecimento, a busca pelo conhecimento, sabe, buscar cada dia mais o conhecimento e a sabedoria, pois o homem bom, o homem justo, ele recebe de Deus, ou seja, o favor de Deus sobre a vida dele. O homem justo, o homem bom, o homem que ama a disciplina, que ama o conhecimento, que ama a sabedoria, ele recebe o favor de Deus. E é através do favor de Deus que a gente vive o quê? A lei do mínimo esforço, né? Deus, ele contempla as nossas vidas e nos faz experimentar aquilo que está escrito em João 10:10, uma vida de paz e prosperidade, uma vida plena e uma vida abundante. Amém? Esse é o estudo de hoje. Provérbios capítulo 12, tá bom? Espero que você faça bom proveito de cada estudo aqui, a cada dia, 7h40 da manhã, tá? Quero te pedir para você tirar um print da tela bem bonito, escreve aí 31 dias para mudar a sua vida, Provérbios 12, vamos continuar movimentando agora as redes sociais, daqui a pouquinho nós vamos subir também um trecho dessa ministração lá no meu Instagram, se você puder, se o Evolução Diária tá sendo bênção para sua vida, ajuda a engajar as nossas publicações para que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão enriquecedor. Que Deus te abençoe, eu te desejo saúde, paz e prosperidade e até amanhã, novamente aqui no Evolução Diária, às 7h40. Deus te abençoe!